1999 eu tinha 6 anos. Um grande rei de terror desceria dos céus em 1999, nessa época do ano, conforme garante Nostradamus. Além do eclipse, alguns planetas do sistema solar estarão próximos de um alinhamento. Não me lembro muito de detalhes, mas me lembro bem da sensação estranha que pairava no ar, como se algo terrível fosse acontecer na virada do milênio. Com a chegada do ano 2000, porém, os avisos estariam se tornando alarmantes. Hoje muita gente acredita numa destruição global, se não daqui a uma semana, dentro dos próximos 4 meses, por catástrofes naturais, guerra nuclear ou queda na Terra de um grande meteoro. Eu estava sentado em frente à TV, ouvindo matérias sobre o fim dos tempos. Falavam de bug do milênio e de profecias antigas. As pessoas pareciam divididas entre a ansiedade e o medo, criando novas religiões, estocando comida e se autoflagelando para limpar os seus pecados. A penitência e o flagelo do corpo para encontrar a sua salvação. E no meio de tudo isso surgiram relatos de coisas inexplicáveis. Algo parecia estar prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo para sempre. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo ao meu redor, uma coisa era certa: havia uma atmosfera sombria naquele ano. As profecias de Nostradamus, que muitos acreditavam ser apenas lendas, começaram a ganhar uma nova dimensão. Será que essas profecias tinham a ver com o que estávamos prestes a viver? Nos meses que antecediam a virada do milênio, o clima era de tensão e expectativa. As pessoas estavam em busca de sinais, interpretando cada evento como uma confirmação do que estaria por vir. A ideia de que o mundo estava à beira de uma grande transformação era alimentada por relatos de acontecimentos inexplicáveis. As pessoas falavam do novo milênio, de eclipses solares, alinhamentos planetários e o temido bug do milênio. Para muitos, cada um desses sinais parecia ser a confirmação de que algo extraordinário estava apenas a alguns meses de acontecer. Toda essa histeria em torno da virada do milênio se originou há mais de 400 anos antes, em 1555, quando Nostradamus decidiu publicar um livro com profecias para os meses e anos seguintes. Michel de Nostradame, também conhecido como Nostradamus, supostamente teria previsto a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e o governo ditatorial de Saddam Hussein. Médico, ocultista, astrólogo e vidente, um homem cercado por mistérios. Em meio às sombras de uma Europa devastada por pestes e guerras, ele escrevia versos enigmáticos, profecias que pareciam prever tragédias, desastres e o colapso humano. Para muitos, um enganador. Para outros, alguém que enxergava o futuro com uma clareza perturbadora. Era como se ele escrevesse para os séculos seguintes, escondendo segredos em cada verso. Governantes temiam seus escritos. A igreja o via com desconfiança, mas o povo lia suas palavras como o prenúncio do futuro. Cada tragédia, cada guerra, cada morte em massa encontrava eco em seus versos. Era um medo cultivado geração após geração. E assim, depois de sua morte, as previsões de Nostradamus começavam a se confirmar. Era como se ele soubesse que a história do homem fosse feita de ciclos de destruição. Vamos ver agora os 12 sinais que, segundo as escrituras, indicariam a aproximação do fim. Alguns já aconteceram e outros estariam em vias de se realizar. O retorno dos judeus a Israel. O ateísmo regendo a terra. O fim da linhagem dos papas. A sedução dos homens por falsos profetas. Guerras em todo o planeta. Anúncio do evangelho em todo o mundo. Conversão dos judeus. Grandes prodígios científicos. Perseguições aos cristãos. Terremotos, fome e flagelos. Homens julgando-se iguais a Deus. Nascimento do anticristo. Em 1999, esse medo antigo despertou com força. E esse medo não era só superstição. Era uma sombra que se espalhava no coração das pessoas, criando uma dúvida esmagadora sobre o futuro. E o pior de tudo, Nostradamus não oferecia respostas, apenas enigmas. Naquela virada do milênio, o mundo parecia segurar a respiração, esperando que as palavras antigas finalmente se cumprissem. Muitos interpretaram seus escritos como a previsão de meteoros, guerras nucleares ou até o apocalipse. Haviam também versos que mencionavam a água se tornando sangue,
e muitos interpretavam como sinais de catástrofes naturais e ambientais. Profecias falavam de grandes batalhas nas sombras, guerras invisíveis que abalariam o equilíbrio da humanidade. E o presságio mais inquietante: o silêncio dos céus antes da tempestade, um momento de calma antes do caos absoluto. Como se o próprio universo preparasse o seu golpe final. Para muitos não eram apenas metáforas, eram sinais de um possível fim. O SBT Repórter foi até a região de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde localizou 3 diferentes seitas de penitentes. Cada uma com métodos próprios, mas com um ponto em comum: o respeito às mais antigas tradições cristãs, inclusive o fim do mundo. Penitentes são grupos de católicos muito conservadores que escolheram a penitência e o flagelo do corpo para encontrar sua salvação. Pelo meu pecado eu ando esta hora. Eles acreditam que o mundo está próximo de se acabar? É tudo, esse ano vai tudo ser em torno disso, em razão das comemorações do ano 2000, acentuadamente passagem do milênio, eles acreditam piamente que acontecerá aquilo que foi programado em sermões posteriores, com muita ênfase para o final dos tempos. E esse autoflagelo dele? O autoflagelo está dentro dessa vontade de purificar. Existe um binômio forte, espírito e corpo, trevas e luz. Eles então procuram purificar seu coração, purificar toda a maldade do seu corpo, para assim se candidatarem à salvação mais rápida. Enquanto o mundo esperava o apocalipse em chamas, eu ainda criança temia algo muito mais sutil, mas igualmente assustador: o bug do milênio. Há 1999 anos, quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. Enquanto o mundo ainda tentava decifrar as mensagens ocultas nos textos de Nostradamus, um novo temor mais palpável surgia: o bug do milênio. E o bug do milênio? Uma falha invisível escondida nas entranhas da tecnologia que prometia apagar tudo que conhecíamos em um piscar de olhos. Era como se as palavras de Nostradamus encontrassem um novo palco para se cumprir, não nas guerras ou pestes, mas no colapso silencioso das máquinas que regiam as nossas vidas. Nos setores essenciais, batalhões de especialistas vão fazer plantão na virada do ano. Esta sala de controle do governo federal em Brasília vai acompanhar tudo. Empresas de telefone, luz, água e gás estarão de prontidão. O setor de cartões de crédito e aeroportos também. No final dos anos 90, a ansiedade crescia. As manchetes falavam sobre o bug do milênio e as suas possíveis consequências. O problema era bem simples, mas ao mesmo tempo assustador. O bug do milênio ameaça enlouquecer as máquinas quando chegar o ano novo. É que para economizar memória, os computadores mais velhos trabalham apenas com os últimos 2 dígitos de cada ano. Por causa disso, o ano 2000 pode virar 1900 dentro dos sistemas, criando a maior confusão. Empresas, governos e pessoas comuns, todos se preparavam para o que parecia ser inevitável. Era como se as tecnologias criadas para melhorar nossas vidas, de repente se voltassem contra nós. Em março de 1999, esse medo parecia ganhar contornos ainda mais reais, quando o apagão atingiu parte do país. Para muitos era o presságio que as máquinas poderiam falhar mesmo nos momentos mais críticos. A situação da região Centro-Sul, que ficou completamente às escuras às 10h20 da noite. A luz começou a voltar aos poucos, primeiro pelo Rio Grande do Sul. Santa Catarina também começa a ficar com a situação normalizada. E agora há pouco, as luzes começaram a se acender também no Rio de Janeiro. Foram atingidos os estados de São Paulo, onde, com raras exceções, a região continua completamente no escuro. Nós vemos agora imagens da Avenida Paulista completamente congestionada, porque os sinais estão apagados e é difícil o trânsito de carros. Foram atingidos ainda os estados de Mato Grosso do Sul e o sul de Minas Gerais. Não foi interrompido, como eu disse, não se sabe por quê, mas espera-se que a energia elétrica seja restabelecida em toda a região. Mais informações a qualquer momento e no Jornal da Globo.
Nas semanas que antecederam a virada do ano 2000, a tensão era palpável. Computadores controlavam energia, aviões, bancos, tudo dependia de códigos que poderiam falhar com a simples troca de data. O mundo se preparava para um possível colapso, uma espécie de apocalipse digital. As histórias de falhas de sistemas, apagões repentinos e pânico generalizado alimentavam o imaginário coletivo. Para muitos era como se a nossa própria tecnologia, nosso maior trunfo, tivesse se transformado em uma arma invisível, pronta para destruir tudo que levamos décadas para construir. Todo esse medo do bug do milênio também invadiu a cultura pop. Filmes e séries começaram a explorar esse tema, transformando o temor em histórias que misturavam suspense e apocalipse tecnológico. No cinema, a ideia de um colapso digital total virou cenário para filmes apocalípticos, mostrando um mundo à beira do abismo, onde as tecnologias que criamos se voltam contra nós. Essas narrativas alimentaram ainda mais o imaginário coletivo, criando uma aura de mistério e tensão que se perdura até hoje. Filmes como Matrix mostravam o futuro onde as máquinas dominam o mundo, assim como Exterminador do Futuro com seu apocalipse tecnológico, são exemplos marcantes dessa era do medo digital. Estávamos vivendo o início da internet, e todo seu potencial não explorado ainda gerava dúvidas sobre o que iria acontecer a partir dali. Mas nesse pré-fim do mundo não era apenas as máquinas que ofereciam um risco. Para muitos, a verdadeira ameaça talvez poderia estar sobre nossas cabeças, viajando através do cosmos em nossa direção. Um acidente espacial. Essa talvez seja uma das formas mais comuns de se imaginar o fim do mundo. A Terra se chocaria ou seria afetada pela passagem de algum planeta desconhecido, ou um meteoro de gigantescas proporções cairia por aqui provocando o apocalipse. Em 1999 não era apenas o apocalipse tecnológico que estava na moda. Um ano antes, filmes como Armagedon, Impacto Profundo, alimentavam a imaginação e o medo de um mundo reduzido a pó por algo inevitável. Impacto Profundo. O maior perigo está vindo do espaço. Se o mundo continuar, não vai continuar para todos. E sobreviver vai ser um milagre. Todo esse medo foi reforçado em 1999, quando estranhas luzes riscavam os céus e histórias de impactos catastróficos se espalhavam. Para muitos era como se o próprio universo conspirasse contra nós. A sensação que o fim do mundo poderia vir não só da tecnologia, mas do próprio céu, deixava a humanidade à beira do desespero. No início da década de 90, relatos de meteoros e objetos voadores não identificados se intensificaram. Muitos diziam que esses eram sinais, presságios de uma catástrofe iminente. A ideia de que um fragmento do cosmos pudesse trazer a destruição se encaixava perfeitamente no clima de ansiedade que já dominava o planeta. Talvez o rei de terror que viria dos céus nas profecias de Nostradamus não fosse um rei, mas sim um meteoro. Enquanto cientistas alertavam para possíveis impactos, a população sentiu o peso invisível de um destino traçado nas estrelas. Nos anos próximos ao ano 2000, vários eventos reais aumentavam o medo que a Terra pudesse ser atingida por um corpo celeste. Um dos mais marcantes foi o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter, em julho de 1994. Telescópios em direção ao planeta Júpiter para acompanhar o maior espetáculo já ocorrido no sistema solar. Um cometa vai se chocar contra Júpiter amanhã, provocando uma explosão equivalente a de milhares de bombas atômicas. A trombada vai ser tão violenta que todo o arsenal de armas nucleares da Terra seria insuficiente para provocar uma explosão tão grande. Meteorologistas das TVs americanas não se cansam de informar que não adianta. Com um telescópio como esse, ninguém vai poder ver coisa alguma. Mesmo assim, a venda dos telescópios triplicou nos Estados Unidos, de tanto que estão falando nessa trombada do cometa Shoemaker-Levy 9 com o planeta Júpiter. Os astrônomos maravilhados já estão chamando de o maior acontecimento astronômico da humanidade. De fato, é a primeira vez que vai se poder testemunhar a colisão de um cometa com um planeta. De observatórios como o do Havaí e através do Hubble, que está no espaço e com seus olhos eletrônicos já voltados para Júpiter. Só a luz provocada pela explosão na face escura de Júpiter será suficiente para iluminar 500 mil de quilômetros. Os astrônomos acompanharam em tempo real os fragmentos gigantescos do cometa colidindo com o maior planeta do sistema solar, gerando explosões tão poderosas que poderiam ter destruído a Terra se tivesse nos atingido. As imagens mostravam enormes cicatrizes escuras na atmosfera de Júpiter,
lembrando a todos que o cosmos não era um lugar seguro ou previsível. Para muitos aquilo foi um aviso bem claro. Se Júpiter podia ser atingido por um cometa despedaçado, nada impediria que algo semelhante acontecesse com a Terra. De repente, o conceito de impacto de extinção deixou de parecer ficção científica para se tornar uma possibilidade real. Essa lembrança de fragilidade planetária se somava ao peso de catástrofes antigas, como o enigmático evento de Tunguska, ocorrido em 30 de junho de 1908. Naquela manhã, uma explosão colossal devastou uma região desabitada da Sibéria Central, derrubando mais de 80 milhões de árvores numa área de 2.000 km². A força foi equivalente a cerca de 15 megatons, 1000 vezes a bomba de Hiroshima. Não houve cratera e nem fragmentos fáceis de identificar, o que levou os cientistas a concluir que o objeto, provavelmente um asteroide de 60 metros, explodiu no ar antes de atingir o solo. O céu ficou iluminado por dias, e a onda de choque foi sentida a centenas de quilômetros. O mistério em torno de Tunguska, um impacto vindo do nada, silencioso e devastador, servia como lembrete que estamos à mercê do acaso cósmico. Um corpo errante silencioso poderia surgir a qualquer momento e mudar o curso da nossa história sem aviso. E como se o próprio universo quisesse reforçar esses temores, 1999 ainda nos trouxe dois fenômenos celestes que, para muitos, não era apenas coincidência. Um raro eclipse solar total e um alinhamento planetário. We can see on the radio and screen a fantastic total solar eclipse taken from the pictures above the clouds. Em 11 de agosto de 1999, milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram o Sol desaparecer atrás da Lua por mais de 2 minutos. O eclipse foi visível em boa parte da Europa e da Ásia, atravessando regiões marcadas por lendas e superstições antigas. Por séculos, eclipses foram vistos como presságios de grandes mudanças, e muitas vezes trágicas. Guerras, pestes, mortes de reis. Para os mais crentes, esse eclipse poderia ser o grande sinal que a Batalha do Armagedon estava prestes a iniciar. E a partir daí, começaram a circular previsões mais sinistras. As pessoas sentiam que todo esse clima de medo, caos e incerteza preparava o terreno para algo muito maior, para o cumprimento de uma antiga e temida profecia bíblica. Na virada do milênio, entre o medo do céu e o medo das máquinas, surgia agora uma nova ameaça. Para muitos, o eclipse, junto ao alinhamento, seriam na verdade portais para uma presença que já havia sido anunciada em livros sagrados. Seria 1999, o ano do Anticristo. Desde os primeiros séculos, o Anticristo foi descrito como a personificação do engano. Não apenas o inimigo de Deus, mas alguém que buscaria usurpar o lugar dele, exigindo adoração e espalhando o caos antes do fim dos tempos. Na tradição cristã, ele surge como o maior dos enganadores, um líder carismático, político ou espiritual, capaz de seduzir milhões com promessas de salvação. A sua missão é preparar o mundo para o domínio do mal, e o confronto final descrito no Apocalipse. Ao longo dos séculos, as profecias evoluíram. Padres medievais vinham como um rei tirano, outros como um falso profeta. Na era moderna, ele se transformou em temas de filmes, séries, teorias da conspiração e até previsões de Nostradamus. Sempre ligada a sinais como o 666, guerras, desastres e o colapso moral da humanidade. Todo esse medo não se tratava apenas do fim físico do mundo, mas sim da sua corrupção espiritual. Em 1999, as pessoas estavam paranoicas, misturando antigas profecias bíblicas com ansiedades modernas. As pessoas realmente se perguntavam se estávamos mesmo à beira do Apocalipse e se o Anticristo já estaria entre nós. Na Bíblia, o Anticristo não é apenas uma figura simbólica. No livro do Apocalipse, ele surge como um salvador que realiza milagres para enganar as nações. Muitos acreditavam que o Anticristo fosse um homem real, um líder surgindo exatamente no momento em que o mundo estivesse frágil. O medo do mal espiritual estava profundamente enraizado na cultura popular. Obras como O Exorcista, de 1973, traumatizaram gerações ao mostrar o confronto entre demônios e a inocência humana. A ideia de que o mal poderia possuir até mesmo uma criança era perturbador. Em 1977, o documentário da BBC, The Enfield Poltergeist, trouxe relatos de supostas atividades paranormais, aumentando a sensação de que forças obscuras agiam no mundo físico. Essas histórias, filmadas, testemunhadas e amplamente comentadas, reforçavam a crença que o sobrenatural não era um mito, mas uma ameaça concreta.
Aqui no Brasil, em 1999, a internet ainda engatinhava. A principal forma de se informar e se entreter era através da televisão, e a mídia tinha um poder imenso de moldar o imaginário coletivo. Programas como Fantástico não tinham medo de abordar o sobrenatural. Durante anos exploraram casos insólitos, supostos milagres, possessões demoníacas e eventos ufológicos, sempre deixando no ar a pergunta: e se tudo isso for real? Em 1990, o país se chocou com o caso Leonice Fitz, a menina do colchão, uma adolescente supostamente possuída que movia objetos com a mente. As imagens exibidas no Fantástico ficaram marcadas para sempre em quem assistiu. Esta é a cidade de Santa Rosa, a 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno: o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Eu não sei, eu penso tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Para muitos, aquilo não era encenação. Era o mal se manifestando diante das câmeras. Em 1994, o tema voltou com força, com reportagens sobre estigmas, feridas que imitavam as chagas de Cristo em pessoas comuns. As imagens eram perturbadoras, sangue e pessoas em transe. A televisão explorava essas histórias na fronteira entre o jornalismo e o espetáculo. Em 1999, o eclipse solar total e o alinhamento dos planetas transformaram dia em noite, reacendendo antigos temores. Para muita gente era um presságio claro que as trevas se aproximavam, um sinal de que forças do além poderiam estar agindo nas sombras. Um pouco mais de um mês após o eclipse, o mundo testemunhava um vislumbre de um apocalipse real. Em outubro de 1999, um superciclone devastou o estado de Odisha, na Índia. By late evening on the 17th of October, the cyclonic storm lay centered over the port. As imagens transmitidas pela TV eram apavorantes. Cidades em ruínas, corpos cobertos de lama e pessoas chorando em desespero. Para quem assistia, não era apenas um desastre natural. Era como se os próprios cavaleiros do apocalipse tivessem rompendo seus selos. O sinal sombrio de que os tempos finais estavam à espreita. Assim como no apocalipse tecnológico ou no medo vindo do cosmos, a cultura pop não perdeu a chance de explorar o terror religioso. Filmes como Estigmata, de 1999, reforçavam a ideia inquietante que a fé poderia se voltar contra nós. Nesse filme, uma mulher passa a sofrer as chagas de Cristo, enquanto mensagens supostamente divinas ou demoníacas são reveladas em transe. Em Fim dos Dias, Arnold Schwarzenegger vive um policial que precisa enfrentar o diabo em pessoa, num conto apocalíptico situado no limiar do ano 2000. A narrativa misturava ação e terror bíblico do anticristo se manifestando no auge das incertezas humanas. Para muitos, esses filmes não eram apenas entretenimento, eram como premonições. E no meio disso ainda havia um grande mistério que parava no mundo religioso. A terceira parte do Segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças pobres de uma aldeia portuguesa disseram ter visto a Virgem Maria, que lhes confiou um segredo em 3 partes. Em 1999, 2 partes do segredo já haviam sido reveladas. A primeira foi puramente religiosa, uma visão do inferno. A segunda se tratava da Segunda Guerra Mundial, mas a terceira parte continuava em segredo pelo Vaticano. Para muitos, esse silêncio oficial escondia algo terrível: o anúncio da vinda do anticristo. E com todas essas teorias e boatos sobre o anticristo, meteoros, guerras iminentes e o apocalipse tecnológico, quando chegou o dia 31 de dezembro de 1999, eu não poderia estar mais apreensivo. Eu me lembro da minha família reunida e de como eu não conseguia parar de pensar que no estalar de dedos tudo poderia se acabar. Eu vivi esse dia como se fosse o último, e quando me dei conta já estávamos na contagem regressiva.
E foi nesse clima de insegurança que o mundo finalmente se uniu em uma das viradas de anos mais tensas e ao mesmo tempo libertadoras que já vivi. No fim das contas, nós sobrevivemos, sem meteoros, sem um colapso do bug do milênio. Houve falhas pontuais, atrasos em aeroportos, apagões, mas nada apocalíptico. A terceira parte do Segredo de Fátima foi revelada no ano 2000, mas nada tinha a ver com o fim do mundo e o anticristo, e essa é uma história para um outro vídeo. Naquela noite eu abracei a minha mãe como quem celebra não apenas o ano novo, mas a vitória sobre o medo. Foi como se todo o pavor acumulado nos dias anteriores tivesse se dissolvido em fogos de artifícios, risos e lágrimas de alívio. As pessoas estavam eufóricas. Era como se tivéssemos enganado o destino, escapado de um fim anunciado. A noite da virada do milênio ficou gravada em mim de um jeito muito profundo. Não foi só sobreviver a mais um ano novo, mas foi a primeira vez que eu estive cara a cara com o véu entre o que eu chamava de realidade e aquilo que poderia estar escondido nas sombras. Por muito tempo achei que essa história acabava ali, na contagem regressiva, nos abraços, nos fogos. Achei que era apenas um medo coletivo que não se concretizou, um capítulo encerrado. Mas os anos seguiram, e aquela sensação de que havia algo acontecendo nunca passou. E foi justamente esse fascínio pelo insólito que me motivou muito tempo depois a criar o canal Distopia, um espaço para falar de coisas misteriosas. Agora em 2025, revisitando casos antigos e manchetes esquecidas, comecei a enxergar o outro lado daquela virada do milênio. Uma sequência de eventos estranhos espalhados pelo sul e sudeste do Brasil, que pareciam se conectar de alguma forma, mas que nunca haviam sido contados juntos. Até agora. O primeiro sinal surgiu em Blumenau, Santa Catarina, no bairro de Vorsted. Entre os meses de janeiro e maio de 1999, relatos de desaparecimentos de animais de estimação começaram a se acumular. A princípio, os vizinhos pensaram em ladrões ou crianças pregando peças. Mas não demorou muito para ficar cada vez mais claro que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Durante meses, todas as noites, moradores ouviam passos nos quintais e telhados, batidas fortes em portas e janelas. Alarmes disparavam sem motivo, vasos de plantas eram derrubados e pedras voavam contra as pessoas vindas de lugar nenhum. Os moradores estavam em pânico, famílias inteiras ficaram em vigílias. As pessoas se armavam com paus e lanternas, passavam as noites vasculhando o mato, mas nunca encontravam nada. Em maio de 1999, uma matéria do jornal Santa Catarina relatava o medo coletivo. Abre aspas. Achávamos que era um ladrão, mas nenhuma casa foi roubada. Ultimamente só escutamos barulhos, mas não conseguimos ver com clareza o que é. Escutamos passos, mas o máximo que conseguimos ver foi um vulto branco, contou Dejanir Poli. Fecha aspas. A tensão explodiu na noite de 23 de maio, quando Márcio Poli conseguiu fotografar a estranha criatura. Mesmo ampliada, a imagem não revelava nada de concreto, nem bicho nem pessoa. Era apenas um borrão pálido no escuro. Após isso, os desaparecimentos de animais pararam, assim como os passos nos quintais e telhados. Mas o mais inquietante é que no dia 24 de maio de 1999, em Araçoiaba da Serra, um sítio familiar foi tomado por um clarão misterioso. Testemunhas viram luzes descendo do céu e iluminando o pasto durante vários minutos. As testemunhas relatam não ter ouvido nenhum som durante a aparição. O silêncio era absoluto. De repente, o clarão aumentou e o objeto sumiu sem deixar rastros. No dia seguinte, quando o caseiro chegou no chiqueiro, se deparou com a cena bizarra. 9 porcos mortos com feridas profundas e com marcas de queimadura. Os corpos estavam espalhados por cerca de 150 metros. Não havia sangue no chão e nem rastros de predadores. Esse padrão, silêncio, ausência de sangue e mortes inexplicáveis não parou por aí. Ainda em maio surgiram mais 3 casos de relatos muito parecidos em Curitiba, no bairro da Cidade Industrial. O primeiro ataque ocorreu na noite de 31 de maio de 1999. Assim como o caso anterior, tudo aconteceu em completo silêncio. O dono dos animais, o Sr. Pedro Lourenço, deparou-se com a cabra e um cabrito mortos. Eles apresentavam perfurações simétricas no pescoço e alguns ferimentos em outras partes do corpo.
Não havia sinais de sangue nos corpos ou no local onde foram mortos. Ninguém ouviu nada, e nenhum cachorro latiu durante a noite. Apenas 3 dias após o ataque, um novo fato ocorreu, deixando os moradores apreensivos. Dessa vez, 6 gansos de uma propriedade foram mortos. Todos eles apresentavam perfurações no peito que mediam cerca de 3 centímetros cada. Ao redor dessas perfurações não havia nenhuma mancha de sangue visível, sendo que as penas ao redor dos ferimentos continuavam brancas. Novamente, tanto os donos da chácara quanto os moradores próximos nada ouviram. Entretanto, 2 pessoas viram algo estranho durante a noite, um pouco antes da hora presumida do ataque. O estudante Michael, na época com 17 anos, retornava da escola acompanhado de sua namorada. O casal observou um pequeno objeto luminoso um pouco acima do local do ataque. Mas o medo tomou novas proporções semanas depois, como noticiou o Gazeta do Povo em 28 de junho de 1999. Abre aspas. Morte de 5 porcos na SIC é atribuída ao misterioso chupa-cabras. Abre aspas. A morte de 5 porcos tem mexido com a imaginação de moradores da Vila Barigui, na cidade industrial de Curitiba. Todos os animais estavam com perfurações na altura do pescoço e na cabeça, e os moradores começaram a comentar que isso seria obra do chupa-cabras. Sebastião Pedro Mesquita contou que acordou de madrugada com o barulho dos porcos, que tinham apenas 3 meses. Ele já encontrou alguns mortos e outros agonizando. Enterrou 5 mortos e cuidava dos 2 que sobreviveram, mas com poucas chances. Fecha aspas. Ataques silenciosos, perfurações limpas e ausência de sangue. As mesmas perguntas sem respostas. E então veio algo ainda mais brutal e perturbador. No dia 24 de junho de 1999, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, uma idosa foi encontrada na cama com o rosto removido com precisão quase que cirúrgica. Sem sinais de invasão, sem rastro de fuga, sem explicação. No meu último vídeo sobre o caso da represa Billings, eu percebi um padrão estranho em casos insólitos a humanos, que se espalham por toda a costa brasileira. E o caso Santa Isabel parece estar no epicentro de tudo. Ele se conecta ao relato de mutilações humanas e aos misteriosos ataques atribuídos ao chupa-cabras. Todos esses casos que eu consegui encontrar aconteceram em questão de semanas do mesmo ano. Blumenau, Curitiba, interior paulista, lugares distantes, mas que compartilhavam a mesma sensação de pavor nas noites silenciosas. Relatos muito semelhantes, mesmo sem terem cruzado as manchetes nacionais. Na época, todos falavam do bug do milênio, do anticristo, dos sinais apocalípticos nos céus. Mas o que estava acontecendo nas casas do interior do Brasil era ainda mais perturbador. Todos esses eventos são como peças de um quebra-cabeça incompleto, e mesmo 25 anos depois ainda não conseguimos entender. Só conseguimos encontrar alguns fragmentos, mas que revelam que algo realmente estranho aconteceu em 1999. E talvez aquilo que começou em 1999 nunca tenha parado, mas sim evoluído. Esse é o canal Distopia. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Se você tem acesso a alguma matéria jornalística, registros ou relatos de fenômenos estranhos ocorridos no Brasil, envie um e-mail para contatodistopia1@gmail.com.